Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e de novo no Wall Street Reage. Vamos falar um pouquinho sobre a participação de Gustavo Cerbasi lá no podcast Irmãos Dias. E vamos falar um pouquinho de Banco do Brasil. Quem me acompanha aqui no canal sabe, renda fixa brasileira, muito bom. Tem vários, inclusive, backtests que a gente rodou aqui na empresa. Fizemos um estudo com simulações de 100 mil possibilidades, utilizando principalmente títulos públicos, pós-fixado, IPCA e renda fixa no Brasil. Costuma funcionar muito bem, inclusive o Brasil tem juro real bem interessante. Mas quando a gente vai para renda variável, a gente tem ali um outro cenário. Eu gosto de falar aqui sobre renda passiva em dólar, sobre ativos que se valorizam ao longo do tempo, efetivamente, quando a gente faz a comparação também em dólar. E a Bolsa Brasileira aí nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, na verdade, em dólar não sai do lugar. Então, esse é um dos grandes motivos, além de outros como diversificação de receita a nível global, operações mais globalizadas, com mais eficiência, ponto de vista tributário também. Então tem vários aspectos que, para mim, investir em renda variável é fora do país, principalmente também usando ETFs como instrumentos, ETFs que investem em ativos globais. Mas o assunto Banco do Brasil ficou muito latente aí com o último resultado que o banco soltou. E muita gente, eu sei que está querendo entender o que aconteceu. Vamos assistir o corte aqui, o que o Cerbasi tem a dizer. Inclusive, o Cerbasi foi um cara que lá atrás, 15 anos atrás, eu li um livro dele a respeito de investimentos, foi o Investimentos Inteligentes, e foi um dos primeiros livros que eu li a respeito do assunto. Antigamente não tinha YouTube, enfim, a gente tinha que caçar informação nos livros, e ele, como um educador, como um cara que tem para mim uma didática muito legal, eu acho até interessante a gente entender aqui o que ele está falando a respeito. Vamos lá, vamos escutar. Falando nisso, a gente não tem como não falar sobre o Banco do Brasil. Sim. Né? Que veio todo mundo rebaixando agora, o trimestre veio difícil, estão esperando agora, como é que vai ser o segundo trimestre? O que está acontecendo para o Banco do Brasil cair tanto? E o que você vê, Gustavo? Oportunidade, não é? Bom, eu não gosto de recomendações, né, por não ser analista CNPI, não sou economista, mas tradicionalmente... Pessoal, para quem não sabe, o analista CNPI, que inclusive é a certificação que eu possuo, você precisa fazer 2 provas lá da APMEC e tudo mais, para você poder assinar relatório e recomendar investimentos, tá? E é isso que o Cerbasi está falando, só para contextualizar aqui o que ele está falando. Aí são diretrizes que a gente adota no planejamento financeiro, nossos alunos começam a investir em ações, e aí algumas diretrizes são importantes. Uma delas é muito cuidado em investir em empresas públicas. Ainda não estou considerando a questão econômica do Banco do Brasil, mas o que é ser gerido tem uma participação relevante do governo brasileiro, uma empresa como o Banco do Brasil, que é a possibilidade de ingerência, né? O que torna uma ação sólida, né? O que faz com que empresas como Itaúsa, Itaú e PTG e algumas... Suzano, enfim, Klabin, são empresas que são duradouras, né, no seu papel na Bolsa e na previsibilidade das suas ações, é justamente a governança corporativa, é a questão do planejamento ser estabelecido e ser cumprido. Então, isso até faz com que as ações não tenham tanta surpresa, né? O que faz com que uma empresa pública seja pouco desejada é que, por melhor que seja o mercado dessa empresa pública, sempre há a possibilidade de acontecer como aconteceu, eu não me lembro agora qual que é o ano, os Correios quase quebrando. Então, pega uma fatia gorda do lucro do Banco do Brasil e direciona para os Correios para salvar. Então, é a ingerência que faz com que uma empresa pública seja mais... A gente acaba negligenciando quando faz uma análise de uma ação, é isso que o Cerbasi está falando, negligenciando a parte de governança das empresas. E quando a gente fala de empresas públicas, estamos falando de um majoritário, um acionista que tem uma representatividade grande e que toma decisões políticas e não econômicas, que é o governo. E aí o Banco do Brasil é uma empresa que tem como maior parte ali, quando a gente olha o quadro acionário, como maior parte ali majoritário o governo. Então a gente sabe que aquilo que tem de política dentro do banco vai ter influência dos governantes, inclusive quando a gente tem uma indicação de cargo de presidente, de vice-presidente. Recentemente teve algumas polêmicas envolvendo
possíveis litígios com a presidente atual, enfim, empresas que tem governo por trás é complicado. Frágil do ponto de vista do investimento. Como nosso governo está com uma sede muito grande de recursos, toda empresa pública agora é um alvo. Então isso já é um dos motivos da ação ser jogada para baixo e a questão da oportunidade não ser tão evidente. Outra questão, já é uma questão mercadológica. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco múltiplo, ele depende demais do agronegócio. É o principal financiador do agronegócio. É um agronegócio que tem seus altos e baixos por causa de safra, um ano não foi tão bom, faltou chuva, mas esse ano está especialmente crítico, principalmente em função do crescimento dessa onda da guerra tarifária. Então, quando a gente falou agora há pouco, que o mercado da carne está desmoronando, o mercado do suco de laranja está desmoronando, a cana ainda menos afetada, mas vai ser afetada de alguma forma. Tudo isso faz com que o risco de inadimplência fique muito maior. Então, isso puxa o resultado do Banco do Brasil, a expectativa para baixo. Aí tem um fator oportunidade, que a partir do momento que se negocia, que a diplomacia vence, que essas imposições e tarifas são rebaixadas, volta uma expectativa melhor. Então, aí tem um fator oportunidade interessante. Então, eu não acho que é uma grande oportunidade por ser uma empresa pública, mas o aspecto mercadológico é algo muito factoide. Quando se lança um decreto que vai se tributar a outro país, o que está se falando, na verdade, estou forçando vocês a sentarem aqui e negociar. Sai numa negociação, eu acho que a ação tem uma puxadinha para cima. Nesse momento, vamos dizer assim, se fossem os seus alunos, você falaria, não, eu acho que é um momento que pode ser bom para compra. Ou não, gente, vamos observar mais, vamos ser mais neutro. Nossa última conversa nós falamos sobre criptoativos, né? Você é contra criptoativos? Não, eu não sou contra. É que a incerteza em relação ao comportamento faz com que a gente tome alguns cuidados. Então, é uma ação para ser considerada, sim, mas com um percentual pequeno na carteira, não para fazer um all-in ali, porque a frustração pode ser grande diante do evoluir das notícias que nós temos. Então, uma participação que, se você tem 2% da sua carteira em Banco do Brasil, talvez seja o momento de aumentar para 3 ou 4 diante dessa queda muito forte de preço. Lembrando que o Banco do Brasil é uma instituição que não quebra. Ela é soberana porque ela tem um papel social importante. Então, toda aquela questão de índice de Basileia que os bancos têm que seguir, se acontecer um grande desequilíbrio do Banco do Brasil, vai se reunir recursos, vai se aumentar a taxa de juros para aumentar a captação e aumentar a dívida brasileira para socorrer o Banco do Brasil. É uma instituição secular inquebrável, né? Então, isso é uma boa proteção. Até porque também o Banco do Brasil, desculpa que te interrompi, Carlos. Lá atrás ele passou um período muito difícil na era Dilma, né? Sim. Ele se recuperou, então teve gente que acabou até ficando com dor, né? Porque acabou vendendo ali no desespero. O Banco do Brasil lá atrás chegou perto do que nós temos hoje da visão sobre os Correios, né? Será que essa empresa um dia volta a ser lucrativa? Sim, muda a gestão e o fato dela ter uma série de subsídios para manter a sua função social, ela tem condições de recuperar com certeza. O Banco do Brasil é extremamente sólido, peca por ser extremamente concentrado no agronegócio, né? Ele não tem a agilidade, a capacidade de concorrer diretamente com outros bancos, apesar da sua força, porque os bancos, seja em questão digital, seja em questão de capilaridade no marketing, são mais eficientes, mas é uma instituição sólida, não chega numa situação como a Oi, né? Como empresas que tiveram ali a beira de quebrar, porque justamente ela tem risco soberano. E que muitas vezes a gente vê os investidores comprando, né? Aquele que é torcedor. Né? Não, eu tenho Oi, eu vou ficar porque a pessoa tem aquela expectativa. Vai subir, mas quanto que caiu já, né? Exatamente. Precisa saber, não é torcedor. Quem compra uma empresa que está lá na Bacia das Almas é pensando na incorporação daquele ativo a uma empresa mais sólida, né? Ser comprada, nem que seja por $1, né? Mas por uma outra empresa, e aquelas ações passam a ter um papel de um desempenho diferenciado. Pessoal, no final do dia, quando a gente coloca o nosso dinheiro numa empresa, quando a gente coloca numa renda fixa, quando a gente coloca o nosso dinheiro em qualquer lugar que seja, a gente busca ganhar mais dinheiro com o nosso dinheiro. Ou seja, você quer gerar renda com o seu próprio dinheiro, dependendo menos do seu trabalho braçal, certo? Quando a gente, principalmente quando a gente busca esse tipo de estratégia de gerar renda com o nosso próprio dinheiro, é quando a gente chega num momento, na verdade assim, nós temos o objetivo de chegar num momento onde não precisamos mais trabalhar, né? A tal da independência financeira. Então, no final do dia, o que vale é o quanto você vai conseguir colocar no bolso com aquele investimento.
E assim, o Serbasi tocou num ponto importante, o Banco do Brasil ele é inquebrável. Mas, se a gente olhar do ponto de vista de retorno para o acionista, quando a gente olha para alguns investimentos, a gente não pode só levar em consideração se o ativo ele é inquebrável. A gente tem que olhar fundamento, óbvio. Inclusive é um dos aspectos mais importantes que a gente precisa levar em consideração, que é saúde financeira, perspectivas futuras. Será que aquela empresa ela vai continuar funcionando? Ou será que ela vai sumir do mapa e vai desaparecer o meu dinheiro investido? É óbvio que a gente precisa analisar isso e levar isso em consideração, tá? Mas a gente também tem que entender onde que aquela empresa vai chegar do ponto de vista de retorno para nós. Porque se você coloca 1.000 e você no final do dia tirar 1.100, você teve 10%. Agora, se você fizer um investimento melhor, que você coloca 1.000 e no final do dia você tem 1.200, você vai ter um retorno de 20%. Então é melhor você escolher o que tem um retorno de 20%. Thiago, mas temos que levar em consideração também volatilidade. Sim, temos que levar em consideração volatilidade. E é um dos pontos que no começo do vídeo o Serbasi tocou, que é a governança, que acaba trazendo mais volatilidade, tá? Mais incerteza, porque a gente tem numa canetada mudando qualquer aspecto operacional da empresa e tudo mais. E aí entra, por exemplo, uma questão que é muito debatida também, que é devemos investir na China, no mercado acionário chinês, nas empresas de capital aberto da China. E aí a gente tem aí praticamente o mercado inteiro de ações da China podendo mudar numa canetada, já que o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, liderado por Xi Jinping, pode fazer o que quiser, tá? Com apenas uma caneta. No Brasil, a gente sabe que não é tão simples assim mexer no mercado de ações como um todo. Claro que as empresas que têm uma participação majoritária do governo, elas têm uma influência muito forte. Mas, no mercado como um todo, a gente tem uma segurança jurídica maior do que, por exemplo, tem na China, tá? Então é por isso que eu gosto de ficar longe da China, porque tem uma insegurança muito grande do ponto de vista de previsão, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de proteção para nós investidores minoritários, principalmente, tá? Então assim, no todo, Banco do Brasil, claro que é uma ótima empresa, é claro que é um ótimo banco, que depende do agro, sim, uma parcela significativa, inclusive do que o banco gera vem do agro. É um banco que paga dividendos historicamente muito bons, é um bom banco, que hoje sim está sendo precificado num momento bom, mas como é uma empresa brasileira com risco Brasil e com perspectivas futuras também a nível Brasil, eu acredito que investir fora ainda continua sendo o melhor caminho para a nossa renda variável, tá? Diz aqui nos comentários o que você achou aqui desse vídeo com o Serbasi. Tamo junto, um grande abraço e vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra gente continuar se acompanhando.